pessoais, vamos pensar nos relacionamentos. O que eu já ouvi de líderes falando assim, eu não sei mais o que fazer, as pessoas não entendem o que eu falo. Então, isso é um grande desgaste emocional, né? Que vai caindo a produtividade, as pessoas vão ficando desanimadas, você pode perder talentos dentro da sua empresa, você pode perder pessoas, porque elas não estão conseguindo se relacionar, elas não estão conseguindo conversar. Tá? O mesmo que acontece nos relacionamentos pessoais, quantos relacionamentos acabam por falta de conversa, por falta de um diálogo aberto? As mesmas coisas acontecem dentro da empresa. E a gente tem ferramentas para fazer isso? Tem, sei lá, jogos, né? Que a gente pode utilizar para melhorar, não só para melhorar, né? Quer dizer, para melhorar também, óbvio, mas para ensinar as pessoas a melhorar essa comunicação ou ter uma garantia ou melhorar a possibilidade de falar, olha, aquilo que eu estou dizendo, as pessoas estão entendendo do jeito que eu queria que elas entendessem. Tem isso? Com certeza, comunicação é uma habilidade, ela pode ser aprendida como qualquer outra. Não existe isso de, ele tem um dom. Não é um dom, é uma habilidade que a gente treina, né? Eu já tive muitos problemas, né, no passado, por essa questão de não saber me comunicar. Por isso que eu trabalho com isso, porque foi uma dor muito grande para mim e eu queria que todo mundo soubesse o quanto melhora os relacionamentos pessoais e profissionais quando a gente sabe falar. Então, existem sim treinamentos, atividades que a gente pode fazer para aprender a falar as coisas de uma maneira mais clara, aprender a ouvir e principalmente entender que as pessoas são diferentes. Então, com pessoas diferentes, eu me comunico de forma diferente. Isso que você falou, né, de que as pessoas são diferentes, porque é importante a gente levar em conta, né, como você mesmo está dizendo, né, óbvio que eu estou indo nessa linha nisso que você está falando, né, que eu não tinha pensado nisso, né, você que atua nessa área, né, que lida com isso no dia a dia, mas o que eu vou falar, eu tenho que tentar usar uma comunicação para aquela pessoa, né, no sentido de ser diferente, né, até da capacidade mesmo que eu posso entender ou perceber que ela tem do entendimento daquilo que preciso falar, que eu preciso levar, daquela informação que eu preciso dar para ela. Você tem que levar em consideração, então, o conhecimento prévio que ela já tem sobre aquilo que você está falando, se ela é uma especialista naquilo, se ela é leiga naquilo, né? O quanto que ela já sabe, ou às vezes até a facilidade que ela tem para aquele tema ou não. E principalmente, qual é o perfil comportamental daquela pessoa. Porque algumas pessoas, quando você vai dar uma instrução, você precisa dizer para ela o que ela tem que fazer e quando. É isso que interessa para ela. Mas para outras pessoas, elas querem mais detalhes, elas querem saber como elas vão fazer, quem vai fazer com elas. E isso dá muito conflito também. A pessoa que é muito detalhista se comunicando com a pessoa que é mais objetiva. Para algumas pessoas, você vai ter uma comunicação mais emocional. Com outras pessoas, você tem que ser mais racional. Você me fez pensar numa coisa aqui agora, né? Que assim, a quantidade de detalhes que você está trazendo, eu estou imaginando assim, a quantidade de possibilidades de conflitos que existem, né? Se a gente pensar numa empresa que tenha um número maior de funcionários, né? Um número maior de equipes, sei lá, vamos pensar numa linha de produção de uma indústria que produz, tem várias etapas, né, vamos dizer assim, né, e cada uma é uma equipe que tem um líder diferente, né, às vezes tem um turno diferente do horário e tal. Isso deve ser uma loucura dentro dos RHs, né, porque essa coisa vai chegar no RH de alguma forma, né, ou porque não entendeu, ou porque o meu chefe é isso, ou o meu funcionário é aquilo, né? Ele não dá atenção para o que eu falo, mas às vezes não é que ele não está dando atenção, às vezes o problema pode estar na comunicação de quem está levando também, né? Na forma de se comunicar. E aí os conflitos vão aparecendo.
Com toda certeza, né? Quanto mais pessoas a gente tem envolvida na equação, mais complexo fica, né? Já é difícil duas pessoas se entenderem, né? Sempre que fala em equação, a gente já entende que vai ser difícil, né? De alguma forma. Você teve que fazer uma equação, né? Mas é isso, né? Exatamente. E quantos talentos a gente pode ter perdido, né? O Por que é uma conta pena, de... né? Perder os talentos nas empresas, realmente, toda empresa quer reter, né? Aquele talento, aquela pessoa que é decisiva, não é? Para aquela atividade que ela desenvolve, né? E perder um talento é realmente difícil. Com certeza. E a PNL tem um pressuposto que diz o seguinte, né? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se você está falando, o resultado daquilo que você está falando é responsabilidade sua. Então, se a pessoa não entendeu... olha que interessante isso. É minha responsabilidade pensar numa outra forma de colocar aquilo, de ficar mais claro para conseguir o resultado que eu espero. Então, aquela história, eu falo e ele não faz do jeito que precisa ser feito, nem sempre é um problema dele. Às vezes o problema pode estar comigo. Pode estar com você. Será que você está falando da maneira correta que aquela pessoa vai entender? Será que não tem uma forma diferente de você colocar, que faça mais sentido para aquela pessoa? Então, a gente tem que pensar nos dois lados da equação, né? Quem fala e quem ouve. E dessas queixas, né? Quando você atua, né, dentro de uma empresa, né? Tem é mais comum em algum tipo de empresa, tipo que eu falo de segmento ou dentro de alguns departamentos, é mais comum esses tipos de atrito ou esse tipo de ruído, né? É mais fácil. Estou querendo dizer assim, na onde que é comum aparecer isso? A gente vê isso de forma generalizada, não tem assim um segmento que seja mais propenso, mas onde que a gente vê com bastante frequência? Dentro de departamentos que são muito mais técnicos, como TI, as pessoas mais lógicas, elas têm mais dificuldade em geral, tá? Não quero falar que é sempre assim, de colocar, por exemplo, para um cliente o que ele quer dizer. Já viu um TI conversando com um cliente? Ou o cliente tentando explicar para o TI? Por quê? A gente está falando de uma pessoa que não entende nada, conversando com um expert que é super técnico. E em empresas familiares, porque normalmente são empresas menores, e quando você trabalha com pessoas que você tem essa proximidade, às vezes a gente acaba tendo mais dificuldade de falar, de conversar e de se relacionar com essas pessoas. Porque ele leva o grau de parentesco para dentro do escritório, é isso que você está dizendo? Assim, ele fala, o meu primo né, trabalha comigo, mas e acaba passando de uma relação profissional para uma relação familiar. Tem isso também. Pessoas que são familiares ou muito amigos, às vezes têm dificuldade de separar o profissional da pessoa. E entender que ali dentro a gente está falando com o profissional e a gente não pode colocar os nossos sentimentos e misturar tudo. Mas também porque são pessoas que você conhece há muito tempo. Às vezes são aquelas pessoas que elas sabem apertar o seu gatilho, sabe? Pra te fazer sentir de certa forma, ou ter uma reação que você não queria ter. Então, isso acaba sendo um problema também. Não, ele eu conheço bem, eu sei como lidar com ele. Exato. Acaba colocando isso na mesa. Exatamente. E esses ruídos, então, acabam aparecendo também por conta desse tipo de relação. Em uma empresa familiar, onde tem lá o dono, né? E às vezes trabalham os filhos, trabalha o genro, trabalha o cunhado. Essas coisas podem acontecer também por conta dessa proximidade ou dessa intimidade no sentido de conhecimento, né? Da vida fora da profissão. Ele leva para dentro do escritório e isso também pode gerar algum tipo de problema. Também, e as pessoas também trazem toda a dificuldade de relacionamento e de comunicação que eles já tinham enquanto família. Né? Então, às vezes, sabe aquela coisa de pai, filho, de conflito, e aí isso acaba indo para dentro do profissional também. E eu não estou mais tratando com dois profissionais, né? O meu gestor e o meu liderado. É meu pai.
E aí eu acabo, da mesma forma que eu me sinto na minha vida pessoal, eu me sinto dentro da empresa. E isso pode trazer um grande problema. Legal. Tem alguma coisa que você acha que nessa sua atuação, né, que é importante a gente trazer e falar, que você percebe, olha, isso aqui é um detalhe importante que as empresas poderiam ficar mais atentas, né, com relação a isso, né? Tem um detalhe que a gente pudesse trazer para essa nossa conversa? Acho que as empresas poderiam ficar mais atentas à individualização. Entender que as pessoas são diferentes. A gente não pode tratar a equipe como um todo, porque dentro daquela equipe eu tenho elementos diferentes e, portanto, eu vou liderar essas pessoas de maneira diferente. E entender que essa diferença é riquíssima. Eu não posso querer ter uma equipe composta só de pessoas como eu. Porque eu preciso de pessoas que me complementem. Aonde eu tenho as minhas dificuldades, eu vou ter alguém que tenha muita facilidade com aquilo. Então, olhar para a diferença como algo complementar, que enriquece a equipe e lembrar que diferenças também, elas pedem um tratamento diferenciado. Cada pessoa é cada pessoa. Legal. Ô Grazi, eu quero agradecer muito essa nossa conversa, né? Voltar no nosso tema, né? Que é falando sobre o diálogo eficaz. Eu espero que tenha sido, né, eficaz a nossa conversa. Valeu muito você trazer essas questões, a sua experiência no relacionamento que você tem e que você cuida dentro das empresas que você atende. Grazi, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Sempre um prazer conversar com vocês, que os nossos diálogos são sempre muito abertos, né? Muito gostoso. Muito obrigada pelo convite. Valeu, Grazi. Um abraço. Obrigado, viu? De nada. Tchau.